Ao contrário do que muitos pensam, aposentadoria e imposto tem tudo a ver um com o outro. Em decorrência disso, de vez em quando a gente faz alguns vídeos que tratam sobre as convenções para evitar bitributação e hoje a gente continua a nossa super série. Se você não me conhece, o meu nome é Otávio Salum e hoje a gente vai falar justamente da convenção entre Brasil e Índia para evitar a bitributação. Vem comigo! Brasil e Índia já têm um acordo previdenciário assinado em janeiro de 2020. Agora, em julho de 2022, foi inclusive assinado um acordo que complementa esse previdenciário. No entanto, ele ainda não entrou em vigor. Mas fica ligado no canal que assim que ele tiver em vigor, certamente eu vou avisar para vocês e vou fazer um vídeo sobre isso. Esse tipo de acordo ele é bem legal porque ele ajuda as pessoas que trabalharam nos dois países a se aposentar, somar mais tempo e se aposentar mais facilmente. Mas no vídeo de hoje a gente vai tratar de outro acordo entre Brasil e Índia, aquele que é para evitar a bitributação, que é para evitar a evasão fiscal. Evasão fiscal, para quem não sabe, é sonegação fiscal. Como o nome sugere, esse tipo de acordo ele serve para evitar que a pessoa pague imposto duas vezes. Especificamente sobre essa convenção entre Brasil e Índia, há dois decretos. O primeiro decreto ele é de 92, o segundo decreto ele é de 2013, só que nesse segundo ele basicamente altera um artigo do primeiro decreto. Nesse vídeo de hoje, claro, vamos falar resumidamente da coisa, mas se você quiser se aprofundar, você pode ler os dois decretos, eu vou deixar os links na descrição. E já aproveitando, se o tema lhe interessa, direito previdenciário internacional, direito tributário internacional, convido você para curtir o vídeo, para se inscrever no canal, para encaminhar o vídeo para outras pessoas e ativar a sineta, ficar sempre ligado. Convido você também que é da área para conhecer o nosso curso que a gente tem para dar assessoria nesse tipo de caso, quando a pessoa sai do Brasil, quer fazer um planejamento previdenciário, um planejamento tributário, que as coisas estão ligadas umas às outras. Esse acordo ele visa impedir a bitributação no que se refere para a Índia, o imposto de renda, inclusive os seus adicionais, e a chamada sobretaxa. E para o Brasil é basicamente o imposto de renda. Por que isso é importante? É muito comum que as pessoas me perguntam, mas tem uma herança e tal, embora eu não trate com direito de família, mas tem uma herança e daí vai tributar e tal, só que é o seguinte, para evitar essa bitributação, ele não conta se é ITCMD, ele não conta se é, enfim, qualquer outro tipo de imposto que não seja imposto de renda, ele pode acabar bitributando, então é bom ficar esperto nisso. Eu vou comentar com vocês algumas cláusulas desse acordo e, claro, sempre de maneira resumida, falando para vocês. E a primeira que eu queria comentar é justamente o do domicílio fiscal, que é muito provavelmente o que mais dá confusão nesse tipo de caso. O que é domicílio fiscal? É você saber onde você é domiciliado fiscalmente. Tá? Eu sei que parece meio óbvio, mas é o seguinte, o seu domicílio fiscal vai dizer onde você vai pagar imposto. E isso diz muita coisa, porque é muito comum, pelo menos o pessoal que chega para conversar comigo, que às vezes foi para outros países, foi para a Austrália, foi para a Inglaterra, enfim, saiu do Brasil e não comunicou o Brasil devidamente, não comunicou o governo brasileiro, não fez a saída definitiva. E aí, o que acontece? O governo brasileiro, segundo a lei brasileira e a lei de grande parte dos países, o imposto de renda do Brasil é universal. Então, se você está morando na Índia agora e você nunca avisou o governo brasileiro que você está morando na Índia, então, para o governo brasileiro, você continua sendo um residente fiscal. Qual é o efeito disso? O efeito disso é que você, em tese, tem que declarar os seus rendimentos na Índia, tem que declarar no Brasil também. Otávio, mas eu não vou fazer. Sonegação fiscal. Se o governo brasileiro chegar a pegar essa situação, muito provavelmente você vai ter incomodação. Além disso, há uma série de outras situações. A convenção ela traz situações, eu vou falar algumas para vocês. Só que assim, normalmente cabe uma exceção. Então, de novo, se você realmente quer se aprofundar, você tem que ler o decreto ou você tem que procurar um profissional da sua confiança. O primeiro que eu trago para você é com relação aos rendimentos de bens imobiliários. Esses rendimentos eles são tributados no país onde eles estão situados. Por exemplo, se você está morando na Índia e você tem um bem imóvel no Brasil, então o aluguel desse bem imóvel ele é tributado no Brasil. Não é tributado na Índia. E aí, isso é imposto de renda no aluguel. Aí, se o governo indiano quiser cobrar, você diz, não, mas eu já paguei no Brasil e apresenta ali a convenção para evitar a bitributação. Daí, nesse caso, você acaba não pagando.
Para o caso de lucros de empresas, ganhos de capital, de bens, enfim, ganhos de capital, você tem um apartamento no Brasil, comprou por 200 mil e vendeu por 400. Tem um ganho de capital, tem um imposto ali em cima, tá? Nessa diferença da compra e da venda. Então, nesses casos, em regra, você também, a tributação é onde está o bem e não onde é o domicílio fiscal da pessoa. Já no caso de dividendos, juros, royalties, sempre em regra, é onde a pessoa reside, onde a pessoa recebe que vai tributar. Então, só para fazer uma diferença para vocês, um dividendo, você está morando na Índia, mas é brasileiro ou enfim, tem bens no Brasil, alguma coisa assim. Se você tem um imóvel no Brasil, o aluguel, o imposto de renda deve ser no Brasil. Inclusive, você paga com carnê-leão, tá? Se você está recebendo na Índia um dividendo, sei lá, da bolsa, enfim, um dividendo qualquer de uma empresa, essa tributação é onde você está residindo, no caso a Índia. A convenção ela tem um artigo, ela tem uma cláusula específica sobre o profissional liberal, que é o caso do médico, do psicólogo, do advogado. Isso na época que foi assinado o acordo, talvez, não, com certeza não era tão comum, mas hoje em dia a gente vive muitas vezes pessoas trabalhando à distância, pessoas trabalhando de home office. O que acontece? Você é advogado, por exemplo, está na Índia, está tendo casos no Brasil. A tributação não é no Brasil, é na Índia. Tá? Se você está advogando para uma empresa no Brasil, aí muda de figura. Daí a tributação é onde está a empresa, que seria o seu cliente. Isso, como eu falei, serve para outras profissões também. Então existem essas peculiaridades que é bom você sempre ficar antenado, que também chega para a gente aqui no escritório, pessoas que estão trabalhando à distância e estão recolhendo imposto, na verdade, onde tem um escritório, onde tem onde tem o local físico da prestação de serviço, só que estão pagando imposto errado. Deveria estar contribuindo no local da prestação. Eu sempre gosto de trazer um caso prático para esse tipo de vídeo. O que é um caso prático? Eu pego um caso que aconteceu na vida real, uma jurisprudência que a gente diz, uma decisão de um tribunal, para tentar explicar para vocês na prática, porque uma coisa a gente vê na teoria, que bonitinho e tal, e daí a gente vai ver na prática, às vezes a coisa é um pouquinho diferente. Então hoje eu vou trazer um caso para vocês do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, ali pega, entre outros estados, pega São Paulo, é uma decisão de junho de 2022. Nesse caso que eu trago para vocês era de uma empresa farmacêutica do Brasil. Essa empresa ela alegava estar prestando serviço para diversas outras empresas em vários países, entre eles o Canadá e a Índia, principalmente. O que acontece? Eles estavam fazendo remessas para o exterior. No caso, estavam fazendo uma remessa para a Índia. Só que eles não estavam tributando no Brasil. E a Receita Federal falou, olha, a gente quer explicação, senão a gente quer que você pague o imposto aqui. A empresa falou, não, tem a Convenção Brasil e Índia, e com essa convenção o imposto ele é recolhido lá na Índia, então a gente não tem que recolher aqui no Brasil. O que acontece? A Receita Federal, a União, o Estado brasileiro, eles não aceitaram essa explicação, eles falaram que tinha poucas provas, então essa empresa farmacêutica, eles acabaram entrando com uma ação na justiça para discutir, para pedir justamente essa isenção, falando basicamente isso, olha, eles estão recolhendo os impostos lá na Índia, então há uma convenção para evitar a bitributação. E o fato gerador, o que é o fato gerador? É um termo técnico. O fato gerador é onde vai gerar, onde vai ter uma obrigação, onde que eu tenho que pagar o imposto, certo? Então eles diziam que o imposto deveria, pela convenção, ser pago lá na Índia. E daí, só que acontece que judicialmente, segundo os desembargadores ali que julgaram a causa, o desembargador é um juiz de segunda instância, de segundo grau, tá? Então, segundo os juízes, eles entenderam que essa empresa farmacêutica ela não comprovou satisfatoriamente essa relação comercial lá na Índia. O que acontece uma vez que isso não é comprovado? Tem que pagar o imposto no Brasil. Logicamente eu estou resumindo bastante a situação, porque esses casos de tributário que envolvem imposto e tal, principalmente quando envolve para outro país, eles são bem técnicos. Então eu deixo a decisão, o link da decisão para vocês. Quem é da área principalmente quiser, vou dar uma olhadinha para ver o que aconteceu e tal. Então deem uma lida na decisão, ela é bem mais rica do que esse resumo que eu estou falando para vocês. Essa convenção ela também traz uma cláusula que trata de pensões, aposentadorias. Por pensões, nesse momento, entenda-se algo bem amplo. Pensão alimentícia e pensão, qualquer tipo de aposentadoria, de auxílio. Para explicar para vocês, até porque muitos países, pensão é o benefício em si, tá? No Brasil, pensão pra gente é pensão por morte, pensão alimentícia. Se a gente vai ver na Europa, enfim, eles chamam a aposentadoria por idade, eles chamam de pensão, tá?
Então, como esse é um modelão da OCDE, essas convenções, elas acabam sendo meio parecidas, o que acontece? Eles usam o termo pensão. Mas o que eu queria dizer? Talvez por ser um modelão, muitas vezes as cláusulas elas não são tão claras, então num dado momento ali a gente entende que essa tributação de uma aposentadoria, um aposentado brasileiro que está vivendo na Índia, tá? Vamos colocar assim. Então, num dado momento a gente entende que essa pensão, que esse imposto ele tem que ser pago na Índia. Ocorre que em outro momento o dispositivo fala ali, 2 artigos depois, que a tributação tem que ser no local onde a pessoa prestou serviço. Ora, se eu tenho uma aposentadoria brasileira, me parece óbvio que em algum momento eu prestei serviço no Brasil. Senão eu não conseguiria a aposentadoria brasileira. Estão de acordo? Então acaba sendo um pouco confuso esse dispositivo. O fato é o seguinte: a partir do momento que você é aposentado, que você faz a saída definitiva do Brasil, que é aquele comunicado que vocês fazem para a Receita Federal, e a partir daí você não deve mais imposto no Brasil, o INSS vai descontar 25% da sua aposentadoria. Então, independentemente se você receber um salário mínimo, 1.212, quando eu estou gravando esse vídeo, se você recebe o teto da Previdência, que é 7.000 quebrado, você vai pagar, já vai vir retido, tá? Já vai vir retido 25% a título de imposto de renda. E até por isso, sempre nesses vídeos eu gosto de tratar também da questão do planejamento previdenciário e planejamento, por que não, tributário. Se a gente está saindo do país, ou se a gente já saiu, que é muito comum que as pessoas simplesmente vão para outro país e fica por isso, mas acham que o governo vai esquecer da gente, mas o governo não vai esquecer da gente. Vocês têm que entender que quando é para cobrar da gente, o governo não esquece da gente, tá? Isso não é uma crítica a esse governo, aquele governo, é o governo brasileiro de modo geral, historicamente. O que acontece? Eu sempre costumo dizer que um planejamento para tudo na vida é importante. Se você está indo para outro país, para ver a língua, para ver, enfim, os costumes e tal. E se você, que a gente está falando de direito previdenciário, direito tributário, é importante que você saiba, por exemplo, você vai para a Índia e você quer continuar pagando a Previdência brasileira. Você pode fazer isso? Sim, você pode. Há um código específico para você contribuir para a Previdência, você pode pagar à distância. E daí, para saber se vale a pena, que muitas vezes o pessoal pergunta, Otávio, mas vale a pena? Quanto que eu vou receber? E eu sempre digo, não sei quanto que você vai receber. E não é uma vontade de dizer quanto que a pessoa vai receber, é simplesmente que para saber isso, eu preciso pegar todas as contribuições da pessoa. Eu preciso fazer cálculos para saber a média das contribuições da pessoa. Quando eu digo contribuição é pagamento para o INSS. Eu preciso saber quanto tempo a pessoa tem de contribuição exatamente e fazer algumas simulações. Isso é um planejamento. Olha, se você contribuir com X, você vai receber X lá na frente. Se você contribuir com X mais 1 durante tantos anos, você vai receber depois tanto. Isso é um planejamento. Além, claro, de ver alguns furos ali, se tiver carteira de trabalho, que o INSS não reconhece e tal. E a parte do planejamento fiscal é justamente, principalmente para quem está fora, essa parte de saída definitiva. Qual é a sua residência fiscal, seu domicílio fiscal, onde que você tem que pagar imposto? Você tem uma dupla residência, nesse caso você tem que declarar imposto nos 2 países. Se você não tem bens, ok, talvez acabe não dando problema para você. Se você tem algum bem ou eventualmente tiver uma herança, isso lá na frente pode causar um problema. Porque se você está na Índia, a gente está falando da Convenção Brasil e Índia hoje, se você está na Índia há muito tempo e não informou o governo brasileiro que saiu e não tem mais laço com o Brasil, mas daqui a pouco mas tem um imóvel no Brasil, tem alguma fonte de renda, então você pode acabar se perdendo nisso, porque você vai ter que pagar um imposto que você não estava informando a Receita. Uma vez que a Receita sabe disso, eles vão aplicar multa, vão aplicar juros, vão aplicar correção, e a multa da Receita não é 5% ou 10%, é caro. Então vale a pena você dar uma olhadinha nisso tudo para ver se você está legal na situação, para ver se você fez tudo certo, ou se você não quiser fazer tudo certo, mas pelo menos para você saber os riscos que está correndo. Então esse é um resumo da convenção, acho que é a 3ª vez que eu falo isso, mas esse é justamente qual é o meu objetivo principal, é que você saiba que existe essa convenção. Muitas vezes o pessoal comenta comigo, pô, Otávio, que legal, eu nem sabia que existia isso. Claro, uma vez que você sabe e você quer se informar mais, a primeira coisa que você tem que fazer é ler o decreto, né? Ou você pode contratar um profissional da sua confiança, mas você tem que ler o decreto, tem que ver em qual situação você se encaixa, ver se você tem bens ou não no Brasil, enfim, ver a sua situação. Então você sabendo que essa convenção existe, eu acho que já é pelo menos um primeiro passo
E até por isso já convido você de novo, se você está na Índia, se você pensa em ir para a Índia, se você conhece alguém que esteja na Índia, encaminhe o vídeo para essa pessoa, se inscreva no canal, ative a sineta para você ficar ligado. De vez em quando a gente faz lives aqui para falar de temas diversos, às vezes de imigração, que não é um tema que eu trabalho, mas aí às vezes eu acabo trazendo outros profissionais especialistas na área. E claro, se você tem um tema para sugerir, fique à vontade, deixe nos comentários, que daí numa dessas eu faço um vídeo. E eu espero ver você na próxima semana. Eu vou estar esperando você lá. Um grande abraço, uma ótima semana.